cura um bichinho, que ele não tem espírito, ele vive aqui e morre, não vai ser salvo. Os bichos não têm espírito não, os bichos têm alma, espírito não. Você nunca ouviu falar para Jesus, você nunca ouviu falar que Jesus mandou você pregar para um cachorro, para um boi, para ele ser salvo? Nunca. Mandou pregar para as pessoas, bicho não vai ser salvo. Os bichos não herdarão o reino do céu, entendeu? Mas se Deus cura um bichinho que nem vai, nem o céu não vai, não é nem filho dele, tu acha que ele não vai curar o ser humano? Um defeito que a gente olha mais para o problema. A gente mesmo analisa, esse aqui é muito difícil, entendeu? Mas a gente não olha que o nosso Deus, não existe um Deus, não existe nada difícil, impossível para Deus. Mas pastor, por quê? Porque é um exemplo que agora, que eu sei o que Deus é capaz de fazer. Se ele é capaz de fazer com o bichinho, com certeza ele é capaz de fazer com o ser humano também. Aí depois de um tempo que aconteceu, isso foi com meu marido. Ele sofreu um acidente e quebrou o dedo. Quebrou mesmo, ficou só um pedacinho de uma pele, rasgou e quebrou. Ficou pendurado numa pelinha pequenininha. Entendeu? O osso no raio-x assim, ó, partiu assim, ó. Entendeu? E aí, no acidente de trabalho. E aí a gente orando, eles costuraram, né, a pele, enfiaram um pinozinho, parecia um pinozinho para poder, vamos ver se vai ir para o lugar. Vamos ver se vai calcificar para ir para o lugar. A gente orou. Não, eu sei que o osso colou, aquilo tudo secou, depois tiraram o pino. Vai ter que fazer um tratamento com choquezinho, que é para o dedo voltar a funcionar. Eu esqueci o nome daquele negócio que não, um choquezinho, fisioterapia, eu acho que é fisioterapia, né? Meu marido não fez uma fisioterapia, tirou o trocinho lá, até quando ele faleceu, o dedo dele era normal, fazia tudo. Você está entendendo? Então tudo é possível que crê, só que a gente às vezes é um pouquinho incrédulo, aí atrapalha Deus. Não é só na área da saúde não, em tudo. Nós temos que crer em Deus, pessoal. Eu já expliquei isso aqui, lá no livro de Hebreus está escrito que é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que Ele é galardoador dos que buscam. Glória a Deus, amém? Mas a gente não vai sair do foco não, porque hoje a palavra é outra. Vamos dar um pulinho lá, mas vem o outro celular. Tudo. Vamos ver aqui uma pessoa que precisava muito de um milagre. E olha como é que ela conseguiu ser abençoada. Preste atenção direitinho, porque pessoal, preste atenção, ó, o segredo de você ser abençoado não está na igreja bonita, no jeito do pastor falar, está entendendo direitinho? No jeito que o pastor se veste, o jeito que o pastor trata você, não é isso, esquece isso. O segredo de você ser abençoado é a palavra que você ouve, você entendeu? Não importa nem a aparência do pastor, aparência de igreja, isso não é importante. O importante é o que você ouve da palavra. Você está entendendo? Que você ouve da palavra e que você crê. Eu cheguei lá nessa igreja lá e só Deus sabe como é que era a minha vida. Minha vida foi mudando, mas porque eu dei atenção que era ensinado. Você está entendendo? Olha, a Lídia, ela era uma mulher que o sonho dela era que a família dela fosse liberta, mas não era. Sabe por quê? Ela não conseguia prestar atenção no que era pregado. O apóstolo Paulo, ele era usado por Deus para pregar, mas ela não prestava atenção. Aí quando foi um dia, Deus querendo ajudar ela, Deus abriu o coração da Lídia para que ela ficasse atenta ao que o Paulo pregava. Você está entendendo?
Porque quando a gente vem na igreja, o principal é você prestar atenção, você ouvir o que Deus está falando. E existe dois tipos de ouvir: existe o ouvir e existe o escutar. Vou dar um exemplo para você. Você que já tem filho, ou tem um parente lá seu, já aconteceu de você virar para alguém e falar para a pessoa: fulano, vem cá, dá um pulinho na padaria para mim. Ó, a pessoa está olhando para você. Preste atenção nisso aí, a pessoa está olhando para você. Vai lá na padaria, a pessoa balança a cabeça e tudo, compra 1 litro de leite, compra lá uma promoção de pão e compra uma manteiga. Entendeu? Entendi, pode deixar. A pessoa sai dali. Daqui 20 minutos a pessoa volta. O que é mesmo que você mandou comprar? Você está entendendo? A pessoa estava olhando para a sua cara, estava balançando a cabeça e tudo, mas ela não escutou, ela não ouviu o que você falou. Ela estava olhando para você, mas a atenção dela estava em outra coisa. Já aconteceu isso com você? Já aconteceu? Você pediu uma pessoa para fazer alguma coisa? Ou até mesmo você está conversando com uma pessoa, depois você perguntar: tá bom, Vânia, está prestando atenção, o que eu falei? A pessoa não sabe o que você falou. Já aconteceu isso com você, pessoal? Você está conversando com a pessoa um tempão, depois você pergunta a pessoa: o que eu falei? A pessoa: quer dizer, você não estava para ela, a pessoa não estava escutando o que você estava falando, a pessoa não estava prestando atenção. Ela estava olhando para você, estava ouvindo por ouvir, mas ela não prestou atenção. A Lídia era assim. A Lídia, ela ia para a igreja, vai ver que ela até olhava lá para o apóstolo Paulo e tudo, mas ela não prestava atenção no que Deus estava falando. E isso aí atrapalhou as bênçãos dela, porque a família dela só conseguiu ser salva depois que ela passou a ouvir, que ela ficou atenta e passou a ouvir. Porque dentro da palavra de Deus tem uma coisa que Deus quer revelar, se revelar para você, uma coisa que Ele está falando só para você, em particular. Mas se você não prestar atenção, você não vai entender isso. Você vai escutar, vai sair dali. E o que Deus mandou você fazer? Não sei. E precisava você prestar atenção para a tua bênção acontecer. Estão prestando atenção direitinho? Sim? Eu sou uma pastora, gente, que eu prego o evangelho, não prego, mas eu ouço a palavra. Eu tenho pastor, eu ouço a palavra. Eu me alimento da palavra de Deus. Eu não vivo as orelhadas assim, não, de qualquer maneira, não. Eu escuto o que Deus fala. Eu presto atenção na palavra dele, senão não vou conseguir. Aí a pessoa fica chateada, tem pessoa que fica chateada: poxa, eu estou indo na igreja, mas minha história não mudou. Mas para mudar depende do que você entende, do que você obedece. Sim ou não? A gente vamos estudar sobre isso aqui agora. Se você conseguir entender, você vai ser muito abençoado, se você entender e crer. Mas se você deixar a palavra passar batido e não crer, aí você vai perder sua bênção. Glória a Deus. E Deus não quer que ninguém saia daqui sem bênção, mas vai depender de cada um, da atenção de cada um. Glória a Deus. Sim ou não? É igual na sala de aula. Um bom professor, uma boa professora, não quer que ninguém seja reprovado, mas vai depender dos alunos, da atenção que eles dão. Entendeu? Então, ele está falando aqui: não posso prestar teu celular só um minuto? Por favor. Então, pessoal, olha o que Deus está falando aqui. Quer ver uma coisa que tudo depende de você entender?
Não depende só de você vir na igreja, não. Depende de você entender. A irmã Juliana, não tem a irmã Juliana? Você lembra dela? Ela está menos de um mês que ela começou a vir aqui na igreja. Menos de um mês. Ela precisava tanto de uma vaga de emprego. Ela veio aqui, trouxe a Bíblia. Ela pegou a Bíblia ali. E ela começou a lutar para ouvir a palavra. Ela não veio só por mim. Ela veio, pastor, eu vou prestar, lutando para me prestar atenção na palavra. Eu preciso prestar atenção na palavra. Aí ela foi ouvindo o conselho de Deus, foi colocando em prática. Não adianta você vir na igreja e não botar em prática, você vai continuar a mesma coisa. Aí vai hora daqui, hora dali, Deus abriu uma porta de emprego para ela. Tu lembra da pedrinha de Jacó? A pedrinha de Jacó, gente, aquilo ali é para se fazer um voto com Deus. Eu expliquei isso direitinho, né? O Jacó, ele não tinha comida, ele não tinha roupa, ele estava zerado. Ele fez um voto com aquela pedrinha, e o que ele disse? Senhor, de tudo que você me der daqui para frente, certamente eu te darei o dízimo. Dízimo é 10% de tudo que você ganha, não é isso? Aí ela veio, menos de um mês, e ela tinha colocado uma situação dela, estava com uma causa dela na justiça, que ela colocou pouquíssimo tempo. E aí o advogado, isso aí vai demorar muito, esquece. Aí ela estava falando aqui, o pastor, eu fui embora para casa, fiz um potinho, escrevi dízimo. E comecei, todo o dinheiro que eu pegava, estava botando no meu potinho lá. O advogado me ligou e disse que a minha causa já foi marcada. Aí eu fiquei assim de boca aberta, falei, o que? Já está sendo tudo resolvido. Olha como é que Deus vai, tá vendo? Não é você só vir, é você entender e colocar em prática. Agora, se você vem, Deus está falando, você não põe em prática, você vai ficar aí rolando. Você está entendendo? Ela levou a pedrinha dela, fez o voto dela lá. Ela falou, foi eu fazer o meu potinho lá, escrever dízimo, pronto, as portas já começou a abrir. A advogada falou que já foi marcado, a audiência já foi marcada, tudo. Aí você olha, mas por que aconteceu com ela, comigo não aconteceu? Mas irmão, o que ela está fazendo? Ela está colocando em prática? Você está entendendo? Sim ou não? Agora eu venho para a igreja, eu não coloco em prática, eu vou ficar vivendo a mesma coisa. Não funciona desse jeito, funciona assim, Deus falou com você, falou, age logo. Muda logo, você está entendendo? Aí as coisas começam a acontecer. Deus não faz acepção de pessoa não, gente. Deus não quer abençoar mais um do que o outro. Depende do que você. Tem aluno que vai para a escola, evolui rápido. Aprende rápido. Você está entendendo? Pega rapidinho. Tem outros que demoram muito. Aí você demora muito a sua bênção também. Quanto mais rápido você entender, quanto mais rápido você botar em prática, mais rápido você é abençoado. Glória a Deus. Quanto mais você demorar, mais demora a sua bênção. Depende de você. Tem coisas que não dependem mais de Deus. É o que a gente vai estudar isso aqui, lá no livro de João, né? Aí ela estava falando aqui para mim, pastor, deixa eu contar uma bênção que aconteceu. Mal fiz meu potinho de dízimo, Deus já estava trabalhando na minha vida. E assim, a Luciene, quando veio para cá, a Luciene aqui, quando ela veio para cá, tadinha, ela veio com a vida dela também financeira toda enrolada, presa com o negócio de agiota, não é, Luciene? Ela escutou a palavra de Deus, ela agiu rápido, começou a devolver o dízimozinho dela, Deus tirou ela e o marido da mão, porque o marido também estava, tirou ela e o marido da mão do agiota, abriu uma porta de emprego para ele, boa. Você está entendendo? Você acha que mudou a sua vida financeira? Mudou, melhorou? É porque entende rápido. Agora, se você ficar ali dormindo no ponto, você vai ficar esperando. A outra também foi a Suza. Tem a Suza? A cara do cabelo compridinho, a Suza? Então, ela vem às terça-feira. A Suza também, quando ela veio para cá, eu acho que ela estava 2 ou 3 anos desempregada. Ela veio para cá, começou a ouvir a palavra,
pastor, eu vou passar a ser fiel a Deus. Deus vai abrir uma porta de emprego, ela trouxe a carteira de trabalho aqui. Deus vai abrir uma porta de emprego para mim, eu vou passar a ser fiel a Deus, vou passar a devolver meu dízimo direitinho. Quando foi, acho que 2 ou 3 dias depois, ou foi no mesmo dia, ou no outro dia, trouxe assim, ela que sabe melhor. Deus abriu uma porta de emprego para ela. O tempo que ela está aqui é o tempo que ela está, acho que ela vai fazer uns 5 ou 6 anos, não é, Natasha? Mais ou menos? Que ela está nesse mesmo emprego que Deus abriu para ela. Carteira assinada, ela trabalha numa farmácia de manutenção, né? Como é? Manipulação. Não manutenção, não. Manipulação. Ela trabalha lá, ó, há anos. Os patrões não abrem mão dela, não. O tempo que ela está aqui, ela está lá. Você está entendendo? Também é fiel a Deus, né? Todos os pagamentos dela, pastor, abençoa que meu dízimo. Anos que ela está lá. Outra também foi a Marilda, não foi, Marilda? A Marilda veio para cá, aí ela recebia aquele Bolsa Família dela. Aí começou a ouvir, entender, estava com uma situação aí de uma pensão da filha dela na justiça, já estava um tempão, não é, Marilda? O pessoal dizia que nem ia receber mais, né? Marilda entendeu direitinho a palavra, pastor, eu vou começar ser fiel a Deus, começou a devolver o dízimozinho dela, do Bolsa Família, que é o que ela tinha, né? Aí todo mês ela vinha aqui, pastor, apresenta aqui. Sabe o que aconteceu? Pouquinho tempo ela dizimando, Deus proveu a pensão da filha dela. Não foi, Maria? Aí a menina começou a receber. Porque os outros estavam amarrados, um tempão, os outros diziam que não ia receber, está recebendo aí até hoje. Também ela é fiel o dízimozinho da filha dela até hoje. Pastor, Deus me abençoou, está aqui, ó. Você está entendendo? A pessoa quando entende, ela é abençoada, gente. Cada um tem uma história. O João, e aí, João? Qual a sua experiência com Deus aí de fidelidade, não é fidelidade? O João já se aventurou, ele começou a ser fiel a Deus, depois parou um tempinho. Como é que foi quando você parou? Foi bom? Oi? Eu estava fazendo coisa, a luz acabou. O João ligou para ela, meu Deus, pastor, só Deus sabe como é que está a minha vida, está de cabeça para baixo. Eu falei, João, você começou a fazer certo, parou de fazer certo, está fazendo errado, você quer o quê? Mas isso aí é verdade mesmo, é sério mesmo. Eu falei, João, tudo que está escrito na Bíblia é sério mesmo. Oi? Quem é? Só Deus sabe o que o João passou, Dani. Mas hoje em dia, o João, ele está aí, ele é fiel a Deus. Dizimista fiel. E Deus tem abençoado ele. Ou não está abençoando? Melhorou? Melhorou para você, ô marido? Ou piorou? Melhorou para você, Luciano? Melhorou para mim também, irmão. É questão de obediência. Aí eu escuto, mas eu não faço, os outros vão avançando, eu vou ficando para trás. Não é isso que Deus quer, não. Deus quer que todos venham a ser abençoados, pessoal. A bênção é para todos. Depende da minha fidelidade com Deus. Oi? Mas isso é uma promessa lá de Deuteronômio, né? Ele está falando, tu não tomarás emprestado. Emprestarás a muita gente, mas tu não tomarás emprestado. Estarás sempre por cima e não por baixo. Deus te põe como cabeça e não como cauda. Quando que isso acontece? Quando obedeceres a voz do Senhor teu Deus. Glória a Deus. Agora, se a gente não entender, não colocar em prática, você vai ficando para trás. Não é isso que Deus quer. Amém? Glória a Deus. Então, vamos lá.
Ele está falando aqui, ó. E eu não fiz nada disso na vida de ninguém não, tá, gente? Eu só ensinei. O que eu fui ensinada, que serviu para mim, que me ajudou, eu ensino para o outro. Aí o outro faz, e aí Deus é que abençoa a pessoa. Por causa da fidelidade, da obediência dela, entendeu? Eu sou aquela que ensina. Sou usada por Deus para ensinar, assim como meu pastor me ensinou, entendeu? Serviu para mim, então eu estou passando para frente. E está servindo para os outros também, ó. Tá vendo? Está funcionando para mim, está funcionando para o pessoal também. Ó, presta bem atenção, pessoal. Foi João 9, né, que eu falei. A paz do Senhor, Ju. Deus abençoe. É a Juliana. Amém, meu amor. Deus abençoe. Ela está assistindo lá do trabalho. Deus abençoe todo mundo aí, tá? Do trabalho aí. 9. João 9. Acharam aí? João 9, 7. Não. Vamos pegar do 1, pessoal. João 9, versículo 1. Glória a Deus. Agora que você tem que abrir seu coração para entender, pessoal. Distrai agora não. Às vezes o seu corpo está dentro da igreja, a cabeça está ali, mas sua mente está lá do lado de fora. Você está ali sentado, mas você está aí, ainda tem que passar no Senhor no direito. Eu tenho que fazer isso. E quando eu chegar em casa, eu digo, irmão, esquece um pouquinho lá fora agora. Preste atenção aqui na palavra. Glória a Deus. Isso aqui não é em vão não, isso é para mudar a sua história, você vai mudar de vida, não é isso que você quer, mudar de vida? Então preste atenção direitinho no que Deus está falando, glória a Deus. Então ele está falando aqui, ó, a cura de um cego de nascença, não é isso? O homem, ele era cego de nascença, ele nasceu cego, ele não ficou cego, ele nasceu cego. O caso dele, ele era um cego de nascença, mas tem pessoas que não é uma cegueira, não é uma doença, mas tem pessoas que sofrem desde pequenininho, sabia? Pastor, só Deus sabe na minha vida, desde pequeno que eu sou perseguido. Eu já sofri tanto na minha vida, parece que nada dá certo para mim, não sei. Mas tem uma coisa amarrando a minha vida, prendendo, que não me deixa ser feliz. Tudo que eu tento fazer dá errado, não é possível. Tem hora que eu penso até que eu nasci meio azarado. Entendeu? Não sei porque que eu nunca fui feliz. Eu conversei com uma senhorinha, uma vez ela veio aqui, ela, pastor, eu sofro desde criança, nunca fui feliz na minha vida. Sério. Uma senhorinha veio falar comigo. Então, às vezes, não é uma cegueira, não é uma doença, mas é um sofrimento que já dura anos. Isso aqui é desde quando ele nasceu que ele era cego. Ele já nasceu cego. Que esperança mais você vai ter da sua vida mudar se você já viveu a vida toda assim? Tem gente que é assim, que esperança mais eu vou ter de ser feliz se eu já sofri a minha vida toda? Se nada nunca deu certo para mim, se eu sempre deu tudo errado, esperança que eu vou ter, mas você com Jesus, você pode ter essa esperança. Você não pode ter sem Jesus. Jesus disse, sem mim, nada podeis fazer, mas com Jesus, você pode ter essa esperança. Porque se você quiser, não é obrigado não depende só de Deus não, mas se você quiser, junto com Jesus, você pode mudar essa história. Você tem que querer. Hoje eu estava conversando com o João aqui na igreja
sobre uma irmã que eu tento tanto ajudar ela, não é nenhum de vocês aqui não, tá? Eu tento tanto ajudar aquela irmã, mas eu não consigo ajudar ela. Eu vejo ela sofrendo, mas põe sofrimento nisso, irmão. Ah, que a irmã está passando o pão com o bichinho escarrou em cima. Mas eu não consigo ajudar ela. Só orando. Mas por quê? Porque ela não quer. Quando a pessoa não quer, você não consegue ajudar a pessoa. Você está entendendo? Até um morador de rua, a pessoa está lá todo sujo, todo funhanhado, todo nobrecado. Você quer ajudar aquela pessoa, mas às vezes não consegue porque ela não quer, se ela não quer sair da rua. Vamos lá, tem um abrigo, tem um lugar que vai cuidar de você, ela não quer. De jeito nenhum, não quero. Entendeu? Tem uns abrigos aí que pega na marra e leva, vai cuidando na marra. Tem uns que não pode levar a força, porque a pessoa tem o querer dela. Lembra daquela mulher que vivia aí largada aí, a Verônica? Lembra da Verônica? A Verônica, ela chegou àquele estado ali, desculpa falar que é meio indigesto, mas está por comer os pés dela até os ossos, porque ela não deixava ninguém cuidar dela. A família tentava levar a força, ela fugia, ia lá para os hospitais, o hospital falava, infelizmente a gente não pode trazer ela à força, porque ela não tem assim nenhum papel que consta, né, que ela tem um problema de cabeça. E ela é nova ainda, então a gente não podemos pegar ela à força. Nós não temos essa autorização. E ela não queria deixar ninguém levar ela no hospital, trouxe o pé ferido. Quando ela chegou a deixar levar no hospital, o bicho tinha comido quase tudo. Porque ela não queria. Ela não queria ser ajudada. Não adiantava tentar tirar ela da rua. Quantas vezes o Zu pegava ela aqui, dava banho nela, levava lá para o banheiro, não, tu vai tomar banho. A Zu ela respeitava. O Zu botava ela para o banheiro, dava banho nela lá. Não, tu vai tomar banho, tu vai trocar de roupa. Ana, vamos tirando essa roupa aí, tá? Ela obedecia a Zuzu. Dava banho nela, queria mudar, mas ela não queria de jeito nenhum. Ela me pedia coberta para dormir ali fora. De manhã a coberta estava de um lado, ela estava do outro. Eu estou com fome. Uma vez eu fui daqui lá em Itaipu a pé. Naquela época eu não tinha carro, fui andando a pé, de noite. Fui lá comprar um lanche para ela. Trouxe lá empadão, refrigerante quentinho para ela aqui, ela deitada aqui. Eu estou com fome. Eu dei um lanche para ela no outro dia. Estava tudo jogado ali, ela saiu, que ela ficava andando por aí, o lanche estava ali intacto, estava comendo lanche, era um cachorro. Gastei meu dinheiro, fui lá andando na pé, ela nem abriu o lanche, quem estava abrindo era os cachorros. Falei, caraca, como é que eu sei lá? Você está entendendo? Então, ela não tinha como ajudar ela, porque ela não queria, ela acabou morrendo. Ela morreu, foi para o hospital, entendeu? De lá, foi piorando, morreu no hospital. Ela não queria, ela não deixava ninguém ajudar ela. Nós não podemos ser uma pessoa que você não deixa Jesus te ajudar, você tem que deixar, você tem que aceitar a ajuda de Jesus. Ele quer te ajudar, como Ele quer ajudar todos. Deus não faz acepções de pessoas. Deus quer ajudar todos, mas você tem que querer ser ajudado. Tem que haver em você também um desejo de mudar de vida. Você entendeu? Se abrir seu coração para Deus, Senhor, aceita a tua ajuda. Senão Jesus não consegue ajudar você. Ele quer, mas não consegue. Vai dizer que nunca apareceu ninguém na sua vida que você tentou ajudar e não conseguiu porque a pessoa não queria. Já aconteceu isso com você? Então, assim às vezes, se a gente não vigiar, a gente faz isso com Deus. Deus está dando o conselho certo, que é para mudar a sua vida. Mas se você não aceitar o conselho de Deus,
não fazer aquilo que ele está te orientando, você vai perder a oportunidade de ser ajudado por Deus. Não que ele não queira, ele quer. Aquele leproso, quando se aproximou de Jesus, ele falou: Senhor, se queres bem, pode curar. E o que Jesus falou para ele? Eu quero. Eu quero ser curado. Quer dizer, não dependia de Jesus. Você está entendendo? Nem todos aceitam a mudança, sabia? Tem pessoas que vêm para a igreja, como meu pastor já falou lá, Deus tira ela do mundo, mas ela vem carregando muita coisa do mundo, e ela não aceita Deus limpar, tirar aquilo, tem que tirar. Entendeu? Até na sua mente o pensamento da escravidão. Tem gente que Jesus já libertou ela e ele, mas na mente dele eles ainda estão presos. Eu contei isso aí que aconteceu com o gatinho da Natasha. Eu prendi o gato dela naquele negocinho de pano, não tem aquele negócio, aquele com uma correntinha que pega assim na barriga, na barriguinha. Eu prendi ele, porque ele estava machucado, estava, né, para ele não ir para a rua, eu estava cuidando dele lá, que ele brigou por causa de gata na rua. Depois, quando ele estava curado, que eu soltei ele, e ele não acreditava que ele estava curado. Eu soltei a correntinha, o negocinho de pano, só que estava solto, mas estava caído assim em cima das costas dele. Ele abaixava assim, devagarinho e deitava. Tipo assim, caraca, ainda estou preso. Mas ele não estava mais preso, ele estava solto há um tempão. Eu ria pra caramba, falei, caraca, ele está pensando que está preso. Se ele soubesse que ele pode sair dali a hora que ele quiser. E ele ficou ali o dia todo deitado com o negócio em cima das costas dele, pensando que estava preso. Depois ele fez assim, quando ele fez assim, que saiu, aí ele ficou olhando assim para agora. Acho que ele deve ter pensado, cara, eu fui boba lá, estava solto. Entendeu? Tem pessoas que Jesus já libertou a pessoa ainda se sente presa. Sabe, aquele negócio da escravidão, né? Porque quando a gente estava lá no mundão, a gente era escravo do inimigo lá. Aquele negócio da escravidão ficou no coração da pessoa, e a pessoa hoje é livre. Você tem que largar isso, você tem que se sentir livre. Peraí, Jesus Cristo me libertou. Eu sou uma nova criatura. Não aceitar a condenação. O demônio sempre vai tentar botar o dedinho na sua cara e tentar lembrar você o que você foi lá atrás, mas você não tem que aceitar isso, porque quando nós somos batizados, tudo que nós fizemos lá atrás morreu, isso acabou, foi apagado. Está entendendo? A Bíblia diz que os que estão em Cristo, nova criatura é, tudo se fez novo. Eis que as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Amém? Então, vamos lá. Esse homem, ele era um cego de nascença. Ele nasceu cego. Desde pequenininho já foi. Ele nunca tinha visto a luz do dia, gente. Existem pessoas cegas, mas não fisicamente. Existem pessoas cegas espirituais. Elas ainda não enxergaram a luz que é Jesus. A Bíblia não diz, Jesus disse assim: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Tem pessoas que ainda nunca enxergaram essa luz, que é a palavra de Deus, que é Jesus. Tem pessoas que nunca ouviram as boas novas de salvação. Às vezes a pessoa vive na derrota, a pessoa vive no fracasso, a pessoa vive sofrendo porque ela nunca chegou perto da luz, ela nunca recebeu a luz, ela não teve uma oportunidade de conhecer a luz, as boas novas. E esse homem, ele nunca tinha visto a luz ele nunca tinha visto a luz do dia. Tudo que ele enxergava era escuridão.
Você, quando não tem a luz, que é Jesus, você só enxerga coisa ruim. Você está entendendo? Se você não tiver a palavra de Deus, que é a luz, você só enxerga escuridão. Esse homem, ele só enxergava trevas, só enxergava luz. Ele não enxergava nada de bom, porque tudo que ele enxergava era as trevas, era coisa ruim. Quando nós não temos a palavra de Deus, a gente não consegue enxergar as coisas boas. A gente só enxerga derrota, só enxerga que vai dar tudo errado, que nada vai acontecer. Vocês estão prestando atenção direitinho, pessoal? Você não perder sua bênção? Senão você sai daqui, aí Deus quer operar na sua vida, mas você vai continuar sem a luz. Você vem sem a luz e vai continuar no escuro. Então, nós precisamos da luz para enxergar as boas novas, a mudança, a transformação, senão você não enxerga. De repente, na sua vida, tem pessoas que a vida da pessoa pode estar assim: pastor, eu só enxergo coisa ruim, eu enxergo que a minha vida não tem jeito, que é um fracasso, eu só enxergo derrota, mas é porque está faltando a luz. Se passar a enxergar, entendeu? A luz do mundo, que é a palavra, você vai ver que há uma saída. Há uma saída no fim do túnel. Entendeu? E ele disse assim, ó: e os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo: Rabi, que significa mestre, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Pastor, por que isso aqui? Preste atenção, pessoal. Hoje eu preguei de manhã sobre a fidelidade de Noé. A fidelidade de Noé, por o Noé ser um homem fiel, ele conseguiu salvar toda a família dele. Mas se a gente for infiel a Deus, a gente põe a nossa família toda em risco. Por que os discípulos perguntou isso? Porque lá no livro de Êxodo está escrito que Deus visita a maldade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que aborrecem a Deus. A maldade do Saul, que ele perseguiu o Davi, foi visitada em quem? Já quem já ouviu essa passagem, foi visitada em quem? Nos filhos dele. Morreu os 3 filhos num dia só. Porque o Saul, ele fazia uma maldade, ele perseguia o ungido de Deus. A maldade do Corá, Datã e Abirão, a maldade do Acã foi visitada em quem, pessoal? Quem pagou? Os filhos, a família. Agora, quem conseguiu salvar a família toda por ser fiel? O Noé. Por isso que ele está falando isso aqui. A gente precisa cada dia se apegar mais com Deus, fazer aquilo que é agradável a Deus, para Deus conseguir salvar a sua família. A nossa família depende da nossa fidelidade com Deus. Estão entendendo direitinho? Se eu sou uma pessoa que eu roubo, eu minto, eu falo mal dos outros, pronto. Eu faço algo que é mal para o outro. Isso tudo são coisas que vai atingir a minha família. Porque eu estou impossibilitando Deus de salvar a minha família, porque eu estou plantando um montão de coisa ruim. Estão entendendo? Sim ou não? Agora, quando eu procuro ser fiel a Deus, não, vou fazer as coisas direitinho, não é fácil, você tem que orar. Senhor, me dá força, me ajuda a não fazer, porque nós somos tentados, sabia? Todos os dias nós somos tentados. Às vezes o diabo tenta jogar você contra alguém, o diabo tenta fazer você mentir, que a mentira a gente já sabe que não é de Deus. O diabo tenta fazer você enganar alguém. Tenta fazer você entrar em um relacionamento que não tem nada a ver com Deus. Ele vai sempre tentar você. Mas se você pedir força a Deus e resistir a essas tentações, você está ajudando Jesus a salvar a sua família e seus filhos. Mas se você não lutar e você for se entregando aquilo ali, você está atrapalhando também a salvação da sua família.
Por isso que os discípulos perguntou isso aqui, ó. Quem pecou? Este ou seus pais? Para que nascesse cego. Porque eles já sabiam disso, que lá atrás Jesus tinha dito que Deus visita a maldade dos pais dos filhos. Mas nesse caso aqui, não foi nem ele nem os pais. Isso aqui foi outro caso diferente, ó. E ele disse, ó, e Jesus respondeu e disse, nem eu. Ah, sim, Juju, sim, eu vou falar com ela assim, tá? É que ela pediu para te lembrar, ô Vicente, levar um negócio para ela. E Jesus respondeu, nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim para que se manifestasse nele as obras de Deus. Agora preste atenção, ó. Convém que eu faça a obra daquele que me enviou enquanto é dia, pois a noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Pastor, o que significa isso? Significa, pessoal, que o que a gente tem que fazer para Jesus, tudo que você tiver que fazer para Jesus, você tem que fazer enquanto você está vivo, enquanto é dia, enquanto você ainda vê a luz desse mundo. A noite vem, quando você morrer, você não pode fazer mais nada. A noite vem e não pode trabalhar. Você já viu o morto trabalhando? Lá no cemitério, lá tem um caixote, morto não trabalha, morreu. Entendeu? Então importa que a gente faça a obra do Senhor, o que a gente tiver para fazer de bom para Deus, para o próximo, faça enquanto você está vivo. Se você tiver também que perdoar alguém, perdoa enquanto você está vivo. Você não pode ir embora com uma falta de perdão, um ódio no seu coração. Você tem que ir embora com o seu coração limpo. Se tiver que perdoar, perdoa enquanto ainda é dia, quando você ainda vê a luz do sol. Se tiver que mudar, você muda enquanto é dia ainda, enquanto você está vivo, depois que morrer. Não mais lembra do Lázaro, do rico do Lázaro? Lá no Hades, o rico queria mudar de ideia. Não, agora eu quero ir lá em casa, que eu quero falar com meus irmãos. Vai ver que nem falava com os irmãos. Entendeu? Porque você não ouve dizer que os irmãos estavam lá na casa dele, comendo churrasco junto com ele, não. Mas nem que ele era tão marrento que ele não deixava nem os irmãos na casa dele, né? Entendeu? Aquele rico metido é rico mesmo, mas quando ele morreu, ele mudou de ideia, ficou humilde. Não, deixa eu ir lá, que eu vou lá até para pregar para a minha família, agora já era. Ele tinha que ter feito isso enquanto era dia, antes que a morte chegasse. Então, o que a gente tem que fazer de bom para Deus, a gente tem que fazer quando você está vivo. Se tiver que mudar também, muda enquanto está vivo. Mas quando eu estiver com 100 anos eu mudo. Irmão, se você não estou te gorando não, mas se você não chegar até lá, se Jesus vier buscar, e aí? Você foi embora de repente, como que você foi? Ei, pastor, foi tudo enfunhenhado, então vai para onde desse jeito? Entendeu? Irmão, não é assim não. Pai tiver que parar de mentir, mudar, você tem que mudar agora. Entendeu? Eu vou contar de novo uma história aqui que eu já contei algumas vezes. Você tem que ter cuidado, o inimigo ele é astuto. Tinha um homem que ele morreu. E aí, quando chegou lá no céu, o anjo falou para ele, a gente sempre costuma dar uma chance para você escolher. Toda pessoa que morre, a gente dá uma chance de escolher aonde que ela quer ficar. Presta atenção nessa história aqui. Então, a gente faz o seguinte, a gente tem um elevador aqui no céu, que a gente põe a pessoa no elevador, e você vai passar uma noite lá no Hades, lá no inferno. E aí você vai passar a noite lá, no Natal, você vai ver como é que é lá. Olha só.
Depois o elevador vai te buscar, vai trazer você aqui para o céu. E você vai passar também um dia aqui no céu, para ver aonde que você vai gostar mais, aonde que você quer ficar. Combinado? Combinado. Mas aí, ó, se eu não gostar lá do lado, eu posso voltar, né? O elevador vai me buscar mesmo. Vai. Aí tá, botou ele no elevador e desceu, chegou lá no inferno. Quando ele chegou lá no inferno, irmão, o pagodinho cantando solto lá. Quando ele chegou lá, já viu os amigos dele, mais chegados. E aí, cara, você por aqui também? Caraca! Aí, um montão de mulher, as mulheres lá tudo à vontade lá, ele veio abraçar, veio a loura, veio a morena, veio a mulata, o churrasco mesmo solto lá. E, rapaz, não é que esse negócio aqui não é que aqui nesse inferno que também é bom, eu pensava que não era assim não, hein? Aí, gostei do negócio aqui, tem pagode, tem mulher, meus amigos estão aqui, gostei. Aí foi lá e tal, e irmão, passou uma noitada lá no inferno. Bebeu, brincou, dançou a noite toda, ficou lá com a mulherada lá a noite todinha. Aí tá, no outro dia, o elevador chegou para pegar ele. Aí botou ele dentro do elevador, já está na hora, já. Entendeu? Botou ele no elevador e foi lá para o céu. Aí o anjo falou assim, olha, você já ficou uma noite lá no Hades, agora você vai passar um dia aqui no céu para você ver como é, para você escolher onde você quer ficar. Aí desceu do elevador, aquele tudo quieto, silêncio. Um silêncio lá no céu, não tinha muita gente conhecida dele, daqui da terra, né? Só os anjos lá tocando as trombetas lá. Aí ele foi passando um dia. Aí quando foi de noite, o anjo chegou perto dele, acabou seu tempo. Agora está na hora de você escolher. Você já passou um período lá no Hades, você já passou um período aqui no céu. Agora você pode escolher aonde que você quer ficar. Seu anjo, você não vai ficar chateado, não vai? Não, pode falar a sua decisão. Eu pensei direitinho, eu gosto aqui do céu, sabe? Mas aqui é muito quieto. E lá embaixo, meus amigos já estão lá, meus melhores amigos, entendeu? Lá já é um pouquinho mais agitado, eu já gosto um pouquinho mais de agitação. Então eu prefiro ficar lá embaixo. E o anjo falou, tem certeza disso que você está falando? Que dessa vez, depois que o elevador descer, não tem mais chance de você subir. Não, tem só, já aperta a mão aqui, obrigada aí, mas eu prefiro lá embaixo mesmo. Aí o anjo pegou, botou ele no elevador e desceu de novo com o Hades. Irmão, quando ele chegou lá na portinha, uma labareda de fogo pulando para o lado de fora, já estava um pouquinho diferente. Entendeu? Onde não estava assim, calor. Um calor terrível, mas labareda pulando. Quando ele chegou já logo na porta, já tinha logo um chifrudo lá, um bichinho lá com um espeto daquele lá, olhando para a cara dele, entendeu? Olhou assim, anda, foi empurrando ele com o espeto para dentro. Quando chegou lá dentro, os amigos dele, as mulheres, eram tudo esqueleto, tudo gritando, queimando lá na chama. Falei, gente, mas o que está acontecendo por aqui? Gente, o que está acontecendo por aí? Aí ele foi tentar pegar uma explicação, né? O capeta empurrando ele lá com o garfo, anda lá, vamos embora. Ele, tá bom. Tudo bem, seu capeta. Eu entendi que é assim, não, eu só queria só uma explicação. Por que está acontecendo isso tudo aí? Eu tive aqui ontem. Tinha churrasco, cadê a mulher que estava aqui, meus amigos? Aí
porque ontem você veio na época da eleição, meu filho. Agora ele já ganhou seu voto. Agora é assim, ó. Agora se quiser é assim. Não, mas eu quero voltar. Não escutou o que o anjo falou, não? Agora não tem mais nada, não. Já era, já ganhou seu voto. E ele teve que ficar lá. Você tá entendendo? Eu gosto dessa história. Por que eu gosto dessa? Se você parar para analisar, o diabo ele é assim mesmo. Aqui na terra, ele fica te prometendo um montão de coisa. Se fizer a vontade dele, você vai ter isso, vai ter aquilo. Depois que ele ganha teu voto, já era, irmão. Depois que tu cair lá, já era. Ô, mas peraí, mas cadê o carro que tu me deu? Que não é carro, irmão. Que tem negócio de carro, não. Mas a mulher, a Getúlia e a Bernadette, que manda é Bernadette, irmão. Que tu não é Bernadette, aqui é só fogo e jogo. E aí? E meu dinheiro que tu me deu lá na terra? Ih, já queimou tudo aí. Já era. Me dá meu celular que eu vou passar o Pix. O celular, irmão, já derreteu já no fogo, já nem chegou lá. Aí já era, irmão. Ele já ganhou teu voto aqui na terra e acabou. Aí você vai querer voltar. Voltar para onde? Senão não dá para voltar para lugar nenhum. Uma vez eu estava em casa, é uma história engraçada, né? O pastor Mota que contou essa história. Mas uma vez eu estava em casa meditando. Sabe que essa história é muito real? O que o demônio falou para Jesus aqui na terra? Tudo isso te darei se prostrar e me adorar. Mas estava negociando a alma de Jesus, irmão. Se Jesus aceita, já é. Nem a gente estaria mais aqui. Porque Jesus estava numa missão para salvar a gente. Ele, se deixar, ele compra a pessoa, irmão. Ele te dá tudo aí que você quiser. Quer ver? Vai pedir arrumar um litro de leite. É uma luta você arrumar um litro de leite. Mas vai para você beber, para ver se você não arrumar rapidinho. Para beber, para fumar, para cheirar, irmão, parece gente querendo enfiar na tua boca. Tu não quer, você não está entendendo? A pessoa quer pagar para você por mal, é assim. Agora, se você precisa de um litro de leite, um comprimido, quem tem? Entendeu como é que funciona? É desse jeito. Então, vamos lá, vamos voltar aqui. Então, que você tiver que consertar com Deus, preste atenção, conserta enquanto está aquilo, não vai para lá não, não deixa o inimigo te enganar, ganhar seu voto não, porque aí chegar lá já era, tem que fazer enquanto você está vivo. Aí ele está dizendo aqui, enquanto estou no mundo, eu sou a luz do mundo, não é isso? Jesus é a mulher, o que é isso? A palavra de Deus ilumina seus passos. A Bíblia diz que lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é a sua palavra. Você vai ouvindo a palavra, você vai entendendo, poxa, então é por aqui o caminho certo. Vai iluminando você, você vai mudando a sua história. Aí ele diz assim, aí lembra do ceguinho que veio? Ele era cego de nascença. Ele veio até Jesus porque ele precisava de uma mudança, ele precisava de um milagre. Ele precisava enxergar, e aí ele foi até Jesus. Olha o que Jesus fez com ele, pessoal. É igual você está aqui essa noite, aqui com a gente aqui na igreja, você que está aí cá e na live, vocês estão aqui porque vocês precisam de um milagre. Talvez não é enxergar, mas você precisa de outra coisa. Você precisa de um milagre no seu casamento, você precisa de um milagre na sua prosperidade, mas você precisa de um milagre na sua família. Vocês precisam de Jesus, sim ou não? Vocês precisam de um milagre, de uma bênção. E esse homem, ele se aproximou porque ele precisava de uma bênção. E ele teve com Jesus. Você está tendo com Jesus. Eu estou. Nós estamos com Jesus nesse momento, que Jesus, ele é verbo, ele é palavra. Você está entendendo? Onde se abre a Bíblia, está lendo, pregando o Evangelho, Jesus está presente ali. Você está, e eu agora, pessoalmente com Jesus. Você entendeu? Primeiro que Jesus é verbo, e segundo que ele disse, aonde há 2 ou mais pessoas reunidas em meu nome, ali eu estarei.
que eu queria que você entendesse, preste atenção, não deixa nada te distrair agora não. É que não é só você estar com Jesus que vai mudar a sua história, é o que você entende, o que Ele vai falar para você, o que você vai fazer quando você sair daqui. Glória a Deus. Esse homem, ele esteve com Jesus, ele precisava de um milagre, ele esteve. Tendo dito isto, cuspiu na terra e com a saliva ele fez um lodo e untou os olhos do cego. Ele pegou lá com a saliva dele lá, cuspiu lá, fez um lodinho e colocou nos olhos do cego. E ele disse o seguinte, e disse: vai, lava-te no tanque de Siloé. Vamos dar uma paradinha aqui. Ele foi até Jesus, que ele precisava de um milagre. Ele esteve com Jesus e Jesus falou com ele. A parte de Jesus, Jesus já fez. Untou os olhos dele, falou com ele o que ele deveria fazer. Agora você vai lá e lava-te no tanque de Siloé. Quando você vem para a igreja, Jesus Cristo, ele já está usando o pastor e usando a pastora para falar para você o que você tem que fazer para mudar a sua história. A partir do momento que Deus já falou com você, acabou a parte de Jesus ali, agora é a sua parte. Você está entendendo? Deus faz a parte dele, você tem que fazer a sua parte. Deus já falou com você, já está ensinando você o que você deve fazer, o que você não deve fazer. Ele já está ensinando a você o que é certo para você ser abençoado, o que é errado que vai atrapalhar a sua vida. Jesus já está te ensinando tudo. Mas a partir do momento que ele já falou com você, a partir daí, já é a sua responsabilidade você fazer a sua parte. Como, por exemplo, você vem para a igreja, Jesus vai me usar para falar para você que pelas feridas dele você já foi sarado. Jesus já tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores. Jesus está me usando para te falar a verdade. Que ele já levou as suas enfermidades e as suas dores. E pelas feridas dele você já foi sarada. Pastora, Deus já fez a parte dele, foi me usar para falar isso para você. Qual é a minha parte? Você tem que crer. Você tem que fazer a sua parte. Você tem que crer. E quando você crê, o milagre acontece. Preste bem atenção, esse cego, ele não ficou curado quando Jesus falou com ele, quando Jesus tocou nele. Não foi. Jesus tocou nele, ele voltou a enxergar? Não. Jesus falou com ele, ele voltou a enxergar? Não. Pastora, quando que ele voltou a enxergar? Quando ele obedeceu o que Jesus falou. Quando ele fez o que Jesus falou. Você vem na igreja, Jesus está presente aqui, tá? Jesus está falando com você, tá? Mas o seu milagre, ele vai acontecer quando você sair daqui e colocar em prática o que Deus está falando com você. Estão entendendo? Sim ou não, pessoal? Não é só quando você vem na igreja, eu fui na igreja, tudo já vai dar certo. Não. Você vem na igreja, Deus me usou para falar com você. Agora as coisas vão acontecer conforme você vai colocando em prática o que Deus está falando. Então existe a parte de Deus e existe a sua parte. Deus está fazendo a dele, que é usar o pastor e a pastora para te ensinar e orar por você. E você tem que fazer a sua, que é crer e obedecer. Entendeu? Sim ou não? Quando você obedece, o negócio acontece. O que ele disse? Ele fez um lodinho
botou lá nos olhos do cego e disse: agora vai, ó, minha parte aqui acabou, agora é com você. Vai e lava-te no tanque de Siloé. O que eu queria que você entendesse é o seguinte: se ele não fosse se lavar, já fui lá, já fui conversar com Jesus, Jesus já fez lá um bolo, botou no meu olho, ainda tem que me lavar, eu não vou lavar porcaria nenhuma não. E se ele resolvesse ir para casa e não se lavasse no tanque de Siloé, ele não seria curado. Você está entendendo? Ele não teria sido curado, ele teria morrido cego. Mas por quê? Deus é mau, Deus não quis ajudar ele? Não. Deus fez a parte dele. Ele tinha, agora o cego tinha que fazer a dele. Por que eu fui na igreja, ouvi a palavra, pastor, e continuo sofrendo? Deus já fez a parte dele e está te ensinando. Você tem que fazer a sua parte, que é obedecer, é crer. Sim ou não? Estão entendendo direitinho, gente? Estão prestando atenção direitinho? Olha, o diabo não quer que você ouça essa palavra de jeito nenhum. Ele vai lutar contra você agora. É uma batalha espiritual. Ele não quer que você escuta. Se você ouvir, vai mudar a sua história. Ele não quer que a sua história mude. Por isso que tudo, a Bíblia diz que a força se apodera no reino do céu. Você tem que se esforçar para ouvir. Glória a Deus. Porque de repente você está esperando Deus fazer alguma coisa na sua vida, que Deus já falou com você, e Ele está esperando você obedecer. Não é mais a parte de Deus, agora é a sua parte. Sim ou não? Deus já falou, agora eu vou obedecer. É a minha parte agora. Amém? Então Ele está dizendo aqui, vamos lá. Ele disse: vai, lava-te o tanque de Siloé, não é isso? Que significa o enviado. Foi, pois, e lavou-se. Ele foi, preste atenção, pessoal. Ele foi, lavou-se e voltou como, gente? Vendo. Preste atenção. Ele foi curado. Não foi na hora que ele falou com Jesus. Não foi na hora que Jesus falou com ele. Não foi na hora que Jesus tocou nele. Ele foi curado exatamente na hora que ele obedeceu. Jesus falou: vai lá e lava-te no tanque de Siloé. Na hora que ele lavou, os olhos dele se abriu. Ele nunca tinha visto. Imagina a felicidade desse homem. O milagre dele aconteceu exatamente na hora que ele obedeceu a Deus, que ele cumpriu a parte dele e obedeceu. A mesma coisa também foi o Naamã. Natasha, me um pouquinho de água, por favor. A mesma coisa, pessoal, foi o Naamã. O Naamã, ele foi procurar um profeta, que é um porta-voz de Deus. Pastor, o que é profeta? Todo pastor do Novo Testamento, de hoje em dia, né? É um profeta, uma profetisa. Mas existe profeta. Claro, irmão, pelo amor de Jesus Cristo, você não leu a Bíblia, não é? É porta-voz de Deus. É aquela pessoa que traz a mensagem de Deus para a sua vida. E o Naamã, ele tinha uma lepra terrível. Você imagina que sofrimento aquele homem com aquela lepra. Obrigada, Natasha. Então, o que acontece? Ele tinha uma lepra terrível. Uma lepra terrível. Tá vendo, gente? Ninguém presta atenção. Eu estou aqui para falar de Jesus, mas vocês têm que prestar atenção nisso aqui, O que é isso aqui? Água. Tem certeza? Tá vendo como é que a pastora de vocês aqui é humilde? Tá vendo? O meu copo
copinho. Naquela taça. O copinho aqui é igual o copo do povo. É copo povão. O importante é a água que está dentro, pessoal, não é o copo não. Então, o que acontece? O Naamã, ele tinha uma lepra terrível, pessoal. E lepra, eu vou te falar, não, né? Aquilo ali não tinha cura. Nada do que fazia podia se livrar daquela lepra. E ele foi até o profeta. Tem uma escravazinha que falou para ele: Oxalá, se o meu senhor tivesse em Israel, tem um profeta que poderia restaurar ele da lepra. Falou para a mulher dele. E a mulher de Naamã falou para ele, então ele foi lá. E quando ele foi procurar o profeta nem atendeu ele, mandou o obreiro. O profeta mandou falar para ele: manda ele ir e lavar 7 vezes no Rio Jordão, que aí ele vai ficar purificado. Presta bem atenção, o Naamã, ele não ficou curado quando ele foi lá no profeta, quando ele procurou o profeta, porque ele bateu um papo lá, tomou um cafezinho com o profeta, nada disso. Ele foi curado exatamente na hora que ele deu o primeiro mergulho, o segundo, terceiro, quarto, quinto, o sexto, o 7º mergulho, ele ficou purificado. Ele foi, o milagre dele aconteceu, tá? Deixa eu falar para mim, minha irmã foi lá. Obrigada. O milagre dele aconteceu exatamente na hora da obediência. Assim é na minha vida e na sua vida. Quando você obedece o que Deus está falando, você já vem na igreja. Deus vai usar o pastor para falar com você. A partir desse momento que Deus está falando com você, daqui para lá, agora já é responsabilidade, não é mais de Deus, é sua. Você está entendendo? A partir do momento que Deus usou o profeta para falar para ele se lavar 7 vezes no Jordão, agora a responsabilidade era de quem? Quem tinha que se lavar 7 vezes? O Naamã. Não era, mas Deus já falou o que ele tinha que fazer, agora era com ele. Pastor, se ele não quisesse lavar 7 vezes, ele teria continuado leproso. Que é quando a pessoa vem para a igreja, mas pastora, e se eu não quiser obedecer o que Deus está falando? Deus, ele não vai te destruir, mas ele também não pode mudar a sua história. A bênção vem com a obediência. Se Naamã resolvesse não fazer o que Deus estava falando, Deus não ia matar ele nem nada não, mas ele ia continuar leproso. Deus não ia poder ajudar ele, entendeu? Ele ia continuar com o mesmo problema. Mas como ele decidiu obedecer, o problema dele acabou. Então as coisas com Deus funcionam desse jeito. Você vai vir para a igreja, você está sendo ensinado a fazer o certo. Aí você vai pedindo força a Deus, não é de uma vez não. A cada dia você vai abandonando aquilo que não é legal, que deu uma prova, que está atrapalhando. Você está entendendo? E aí as coisas vão mudando. Tira tudo que não é de Deus, não tem que tirar ódio, tem que tirar essas coisas de força a Deus. E você vai obedecendo, Senhor, me dá força para me obedecer ao Senhor, botar em prática a sua palavra. Gente, vale a pena. Você vê um parente que está há tantos anos que parecia que nunca ia mudar, você vê o teu parente mudando. Você ora, acabou de orar, você vê Deus atendendo a sua oração. Você vê o cuidado de Deus com a sua vida. Você entendeu? A Bíblia diz, né? 1000 cairão ao seu lado, 10.000 ao seu direito, mas você não será atingido. Você começa a ver o cuidado de Deus com a sua família, como é que Deus guarda você, guarda a sua família. Você vai vendo as coisas mudando. Vale a pena ser fiel a Deus, vale a pena a obediência. Você acha que valeu a pena para esse cego ele ter ido lá e ter lavado nos tanques de Siloé? Tu acha que valeu a pena ou não? Irmão, ele voltou vendo, ele nunca tinha visto na vida dele.
milagre aconteceu exatamente na hora que ele obedeceu a Deus. Então, o segredo com Deus é a obediência. Sim ou não, pessoal? Cuidado aí com as maus conversações. Eu tenho pregado aí, que às vezes passar uma implicância, não é implicância não, gente. A gente tem que falar. Se a gente não falar, você vai ficar pecando em oculto. E aí Deus não tem como te ajudar. Cuidado com esse negócio de pornografia. Isso afasta muito o Espírito Santo de Deus da sua vida. Tem gente que gosta de pornografia, tem gente que gosta de... Desculpa eu falar, mas eu não nem pedir desculpa não, porque hoje em dia os jovens já sabem de tudo. A pessoa vai para o lado da masturbação, da pornografia, você tem que vigiar essas coisas, gente. Espírito é santo. Você está entendendo? Essas coisas foram criadas para o matrimônio, gente, para ser usado dentro dos padrões bíblicos, no casamento, não fora do casamento. Você está entendendo? Quando a gente usa fora do casamento, de uma maneira errada, isso é um pecado. Tem muitos jovens que às vezes o impedimento, a pessoa não é batizada com o Espírito Santo, muitos jovens, né? Tem adultos também que fazem isso, que praticam isso. Mas tem muitos jovens que não é batizado com o Espírito Santo porque eles têm costume de se masturbar, isso é pecado. Ficar olhando pornografiazinha no celular, isso afasta o Espírito Santo de Deus. Mas eu não consigo vencer isso. Então tá, a Bíblia diz que o que você daquele que você é vencido, você torna-se escravo. Você quer ser servo de Deus ou quer ser escravo do diabo? Aí a escolha também é sua. Você tem que ser que escolhe se você quer obedecer ou não. Mas tem que se abandonar essas coisas. Se você quiser ser puro diante de Deus, se você quiser um compromisso sério com Deus, se você quiser o Espírito Santo de Deus na sua vida. Vocês estão entendendo? Sim ou não? Tem que acabar com esse negócio. Eu botei um videozinho do R.R. Soares lá. Quem viu o vídeo do R.R. Soares? Levanta a mão assim. Ninguém viu. Eu vou falar igual, daqui a pouco eu vou começar a falar igual o pastor. Isso é tique-tique, toque-toque, toque-toque. Todo mundo vê, mas a gente posta um negócio sério, ninguém vê. Não? Eu que postei, está lá no meu status. Que eu gosto de ver que tem pessoas que mandam perguntas para o R.R. Soares, já viu? Para ele responder. Ele estava falando justamente sobre isso. O rapaz estava perguntando a ele o que ele achava, porque o rapaz era viciado em pornografia e masturbação. O R.R. disse, você já caiu no laço, você já está enlaçado já, você tem que pedir força a Deus e sair fora disso. Senão não é que Deus você vai ter um relacionamento com Deus desse jeito. Deus é santo, pessoal. Sim ou não? Pastora, me explique aqui. Existe a igreja pentecostal, existe a igreja Assembleia de Deus, existe a igreja metodista. Como é que é? Metodista? Metodista, né? Existe a igreja batista. Existe mais qual? Quadrangular, mas o quê? Quase que eu falei triangular. Quadrangular. A igreja dos Nazarenos, Nazareno. Oi? Lagoinha, praia, vai embora. Não? Agora você, não sei se você já se perguntou isso, pastora, qual igreja, afinal de contas, que Jesus vai vir buscar? Que a Bíblia diz que ele vai vir buscar uma igreja, não vai? Se existem todas essas igrejas, qual igreja que ele vai vir buscar? Quer ver? O pastor vai dizer que é pentecostal para o evangelho. Não. Jesus, ele disse que vai vir buscar uma igreja lavada, remida pelo sangue do Cordeiro, uma igreja santa, sem mácula, sem dúvida. É uma igreja sem pecado, uma igreja que se santifica, que busca a santidade. Essa igreja que Jesus vai vir buscar. Ele não vai vir buscar denominações, ele vai vir buscar um povo que se santifica, um povo sério, um povo que luta contra o pecado.
busca a santificação, porque a Bíblia diz que sem a qual ninguém verá a Deus. E você, quando eu quero fazer parte dessa igreja, que é a igreja que Deus vai me buscar. Então essa igreja não pode ter pornografias, não pode ter esse tipo de coisa. Não. Jesus chega, você está assim, tu acha que tu vai para onde? Tu acha que Jesus vai te levar assim, lá para o céu? Fala a verdade, vai? Tinha uns anjos lá, um anjo, não foi um anjo? Que ele veio resolver uma situação aqui na terra, ou foi mais de um? Foram dois, não? A Bíblia não descreve. Tinha uns anjos lá que eles desceram para resolver um negócio aqui na terra. Sabe o que eles fizeram? Eles olharam as mulheres e ficaram doidos. E eles tiveram relação com as mulheres. Já ouviu falar que antigamente teve gigante na terra? Gigante como Golias. E gigante era os filhos dos anjos. Porque os anjos não são anjinhos, igual você está pensando que desenha no papel, não. Os anjos são tudo grandão. E aí, quando eles tiveram relação com as mulheres, eles vieram os filhos do gigante. Ele diz que esses anjos, eles serão julgados por isso que eles fizeram. Eles vão pagar esse preço, porque os anjos. Imagina a gente. Porque os anjos, eles são um pouquinho maior do que a gente em santidade, em força. Entendeu? Se os anjos vão ser julgados por isso que eles fizeram, imagina a gente. Hoje de manhã eu preguei sobre isso, que até os anjos foram julgados, que Deus perdoou o povo lá atrás. Então a gente tem que fugir. Sodoma e Gomorra foi destruído por causa da prostituição, da pornografia. Deus mandou destruir aquilo lá, fogo. Você entendeu? Pastor, mas é pecado eu e meu esposo ter um relacionamento? Não. Não é pecado você ter relacionamento com o seu esposo, não. É até um ato de louvor a Deus você ter um relacionamento íntimo com sua mulher, com seu esposo. Só quando sai daí é pecado. Porque o ato sexual não foi criado para divertimento, para você ficar por pornografia, foi nada disso. É para matrimônio, para o casamento. Se é no casamento, está ok. Fora do casamento, vai ganhar. Você entendeu? E quando eu falo casamento, eu não estou falando só aquela pessoa que é casada no papel, não. Você veio para a igreja, você veio, por exemplo, você veio você conheceu Jesus e você morava com Getúlio. Você está entendendo? Então você veio e conheceu Jesus com Getúlio. Então, no mundo espiritual, lá no céu, Getúlio é o seu marido. Independente de vocês ser casados ou não. Se vocês podem legalizar, glória a Deus, melhor, né? Mas, se você não puder também, isso não vai te impedir de você ter uma vida de santidade com Deus, desde o momento que você se relaciona com o seu esposo e com a sua esposa. Eu, quando vim para a presença de Deus, eu não era casada com Samuel. A gente morava junto muitos anos. Aí eu cheguei lá na igreja e falei, pastor, eu queria me batizar, só que eu não sou casada. A gente vive junto, tem 2 filhos, a gente veio do mundo, junto, né? A gente veio do mundão. Aí o pastor, Fabiano, vocês, para Deus, vocês já são um casal, vocês têm seus filhos, têm sua família. Você veio para cá com Samuel, então para Deus Samuel é seu marido. E eu batizo vocês. Aí o pastor me batizou Samuel, batizou a Natasha, batizou o Igor. Aí a minha era bebezinha ainda, né? Aí o que aconteceu? Não, eu não tinha ainda não, quando ela falou assim. Tinha? Aí fui batizada. Um tempo depois, diz que a pessoa só pode ser batizada quando é casada no papel, né? Presta atenção. Eu não era casada com meu marido. Aí eu fui batizada na igreja. Alguns meses depois,
E 6 meses depois, eu fui batizada dentro da minha casa, fui batizada pelo Espírito Santo de Deus. Eu não era casada com meu marido, a gente vivia junto, a gente veio para o mundo junto. Tu acha que o pastor fez errado em batizar você que você não era casada, não é isso? Então Jesus também fez errado ter me batizado com o Espírito Santo? Eu não era casada. E o Espírito Santo, só Jesus que pode batizar. Vocês estão entendendo? Eu fui batizada com o Espírito Santo, dentro da minha casa. Tu sabe quando que eu fui casar com Samuel? Uns quase 10 anos depois do meu batismo com o Espírito Santo. E ainda fiquei lá como obreiro, fiz a obra de Deus. Muitas pessoas foram curadas, pessoas libertas. Há pouco tempo, antes do meu marido falecer, que a gente foi casar no papel. A gente ia casar na igreja, mas não deu tempo. Mesmo assim, eu fui oficializar, não sei. Eu acho que foi de Deus, porque Deus começou a tocar no coração de Samuel. Eu não queria casar, para mim estava bom assim, mas ele quis porque quis casar comigo, cismou de casar comigo. Depois que ele faleceu, eu entendi tudo. Eu falei, eu acho que Deus que sabia que ia levar ele e tocou no coração dele para ele casar comigo, porque aí pelo menos ele me deixou uma pensãozinha para mim e para minhas filhas. Você está entendendo? Eu não queria casar, mas ele tocou no coração dele, parecia que ele estava adivinhando. Você entendeu? Aí ele partiu, mas graças a Deus não é muito, mas pelo menos um saláriozinho ele garantiu ali para mim, cuidar das minhas filhas. Mas eu não tinha problema nenhum com Samuel, eu vivia com ele, eu era usada por Deus, muitas pessoas foram curadas aqui, e eu ainda não era casada com ele. Mas a gente vivia uma vida de santidade. Porque casamento para Deus é a união de 2 pessoas, pessoal. Você veio para a presença de Deus com aquela pessoa. Deus abençoou vocês. Para Deus, vocês são um casal. Mas se vocês quiserem legalizar para garantir algum direito na lei, é outra coisa. Lá no juiz é para garantir um direito seu. Ou se caso alguém morrer, que em nome de Jesus eu estou profetizando que ninguém vai morrer, mas a pessoa deixa uma garantiazinha para você. Porque tem pessoas também meio egoísmo. Eu não vou casar com o Bernardinho porque não quero deixar nada para ninguém. Mas se você morrer, vai ficar com o governo. Não tem quem nem vai ficar com o governo. Tem gente que prefere deixar para o governo do que para seu esposo, para o seu filho, para a sua filha. Hã? Você está entendendo? É igual meu esposo. Se eu não fosse casado com ele e tivesse aí a minha, ia ficar com o governo. Entendeu como é que funciona? Hã? Tem gente que é meio egoísta. Mas aí, se você quiser garantir um direito seu por lei, você vai lá e põe coisa no papel. Mas diante de Deus, o que Deus quer saber é sua santidade, sua obediência. Você não pode ficar, vem com Getúlio, aí você vai no meio do caminho, você deixa o Getúlio e vai com o Ricardo. Aí você está de brincadeira, você já conheceu a palavra. É igual eu quando vim para a presença de Deus, eu vim com Samuel. Lá atrás eu já tive outros relacionamentos. Mas aí teve uma hora que o Samuel foi embora de casa e o pastor falou, Fabiana, lá atrás você podia pegar, não, Samuel não deu certo, vou com Getúlio. Agora não, agora Deus, vocês vieram para a presença de Deus juntos. Então Deus entende que Samuel é teu marido, você tem que lutar agora por ele. Ora por ele, jejum por ele, para ele mudar. Porque você não interessa, Deus não quer saber quantos relacionamentos você teve lá atrás. Agora, daqui para frente que você conheceu Jesus, é diferente. Você não vai ficar trocando de relacionamento com a troca de roupa. Agora é diferente, você mudou. Entendeu? Eu lá atrás, antes de Samuel, eu fazia isso. Não deu certo, Bernardinho. Tem aquele ditado que a pessoa diz no mundo, né? Homem igual um biscoito. Aí um diz, não, agora você é de Jesus, seu corpo é dentro do Espírito Santo, você não pode mais fazer isso. Você tem ou ter uma pessoa certa,
Ou você não vai ficando sozinho, vai orando. Não vai fazer lambrecagem com o templo de Deus. Glória a Deus. E se você veio para a presença de Deus com Getúlio, agora é o Getúlio, ora por ele. Ah, mas eu não quero mais o Getúlio. Então você vai ter que ficar sozinho. O Getúlio está vivo ainda. Você não pode ficar substituindo, está entendendo? Você tem que decidir agora o que você quer na vida. Não interessa o que foi feito lá atrás. Jesus quer saber da agora em diante. Aí eu tive outros relacionamentos lá atrás, mas do Samuel para cá, que foi quando eu entrei para a igreja, aí não, aí eu me consertei. Eu fiquei com ele, casei com ele, foi até a morte me separa, porque ele foi embora, e depois dele eu não tive mais ninguém. Aí eu estou cumprindo os padrões bíblicos agora, mudou a história. Entendeu? Sim ou não, pessoal? Amém? Então vamos orar então em nome de Jesus. Vamos orar, vamos agradecer a Deus. E vamos na paz do Senhor. Gente, pega aqui sua água, seu sabonete, seu sal, em nome de Jesus. Vamos orar, em nome de Jesus. O quê? Não tem mais não, Natasha? Água? Eu precisava saber Glória a Deus. Vamos lá, pessoal, vamos orar. Pega a água, pega o sabonete, todo mundo no caminho santo. A turma toda. Vamos lá, pessoal. Se ajeita aí que vai caber, todo mundo aí. Vai caber. Olha, pessoal, feche seus olhos. Vamos orar em nome de Jesus. O pessoal que está em casa também. Pai, em nome de Jesus, nós viemos na tua presença. Churararibará, churadará, cadalanaribará, churadará, cadalaná. Oh, Pai, em nome de Jesus, nós viemos na tua presença, Deus. Primeiramente, para te glorificar. Nós viemos, ó Pai, para reconhecer que tu és o nosso único e verdadeiro Deus, o Criador do céu e da terra. Pai, nós precisamos do Senhor, precisamos, ó Pai, da sua ajuda, do seu conselho. E nós fomos, ó Pai, ensinados aqui essa noite como que vale a pena ser fiel, como vale a pena, ó Pai, a obediência. Esse homem, Deus, desde quando ele nasceu, ele nunca tinha enxergado. De repente, Pai, esse grande milagre acontece na vida dele, quando ele colocou em prática aquilo que o Senhor falou. Pai, em nome de Jesus, essas pessoas que vêm aqui e oram comigo aqui nesse caminho santo, em casa, essas pessoas estão aqui, Pai, eles precisam, ó Pai, de um milagre, de uma mudança, de uma transformação. Oh, Deus Todo-Poderoso, ajuda essas pessoas, ó Pai. Assim como o Senhor ajudou aquele homem, assim como o Senhor ajudou aquele servo, em nome de Jesus, Pai, de repente essa pessoa, não é que ela nunca enxergou, mas de repente, Pai, essa pessoa nunca foi feliz. Ah, Deus, essa pessoa, desde novinha que essa pessoa sofre, de repente essa pessoa, Pai, ainda nunca tinha conhecido a tua milagre na vida dessa pessoa. E eu estou paralisando agora, em nome de Jesus, todo mal. Eu ordeno que saia agora da saúde dessa pessoa, sai do casamento dessa pessoa, sai da vida dos filhos, sai da família dessa pessoa.
pessoa, sai da vida sentimental, sai da vida espiritual, sai agora, em nome de Jesus. Todo pensamento de derrota, de fracasso, leva tudo que é seu, em nome de Jesus. Se foi feito alguma coisa, um trabalho, alguma oferenda, algo na vida dessa pessoa, estou desfazendo agora, em nome de Jesus. Todo trabalho, toda feitiçaria, toda bruxaria, toda praga, toda maldição que foi lançada sobre a vida dessas pessoas, estou desfazendo agora, em nome de Jesus. E se tiver algum mal atacando essa pessoa, eu exijo que você saia agora. Eu estou mandando você sair. Eu estou exigindo a sua retirada. Sai da vida dessa pessoa agora. Vai embora. Sai da vida dela. Sai do casamento. Sai da prosperidade. Pega tudo que é teu. Sai da saúde. Sai da vida sentimental dessa pessoa. Vai embora agora. Pega tudo que é teu. Sai e não volta mais em nome de Jesus. Oh, Deus Todo-Poderoso, eu estou abençoando essas pessoas, Pai. Eu estou consagrando essa água, esse sal, esse sabonete. Oh, Deus, eu estou pedindo ao Senhor que socorra o seu poder agora. Essas peças de roupa, essas fotografias, que essas pessoas estão passando nesse caminho santo, Pai, representando a família delas. Em nome de Jesus, elas estão ali passando ali, Pai, representando toda a parentela. Oh, Deus, o Senhor começa a visitar cada parente agora. É uma campanha de libertação. Enquanto elas estão passando ali, ó Deus, o Senhor vai passando com o seu poder, vai libertando aquele parente em nome de Jesus. Eu consagro, Senhor, essas peças de roupa, essas fotografias, essa água, esse sabonete, esse sal. Põe o seu poder, Pai, de cura, de libertação, de transformação. E em nome de Jesus, toda pessoa que beber vai ser liberta, vai ser curada em nome de Jesus. Oh, Pai, glorifique o seu nome na vida de cada pessoa agora. Deus, esses que estão em casa, que oraram comigo, eu abençoo a todos. Deus, eu estou pedindo ao Senhor que o Senhor cubra com o teu manto sagrado e leve em paz em nome de Jesus. E aquele que trouxe dízimo, oferta, Pai, que pertence ao Senhor, que tem ajudado aí na obra do Senhor, que o Senhor os abençoe em nome de Jesus. E graças a Deus. Pessoal, só segura só um pouquinho aí. A gente botamos lá, né, na agenda, que nós estamos aqui preparando o som, a gente está precisando ajeitar o som aqui da igreja. E isso aí é uma coisa assim, sabe, urgente, a gente já era para ter feito já. E aí a gente estava precisando colocar o suporte ali, né, na parede. O suporte está ali, chegou já ali. Oi? Sim. E a gente está precisando de um fio, pessoal. Vocês viram lá na agenda? A gente ganhou, né, o irmão Clebinho, ele foi lá para Portugal. E Deus usou ele aí para abençoar a igreja aí com uma caixa de som boa, com aquela mesa de som, que vai nos ajudar muito. Até porque a Natasha, né, e o Guilherme, que agora está começando a tocar também, essas caixinhas de som estão tudo mal botadas, no EAP aqui para a mesa de som. Vai ficar mais bonito o negócio aí, entendeu? Vai ficar mais alto, vai ficar mais bonito, uma coisa bem mais feitinha. E o que acontece? A gente está preparando a mesa de som, só que esse equipamento que deu, o cabo é de 7 metros, num cabo. Ele vai mais ou menos até ali na direção daquela mesa, e a caixa vai ficar lá, ó, lá no fundo. Então a gente precisa de um cabo que pegue daqui, da mesa de som, até lá atrás. Entendeu? É o cabo de P10, né? Que é de dois pontas. Aí a gente pegou a fita métrica, não é o nome aqui, crema, sabe? E a gente medimos ontem, que eu fiquei até tarde aqui na igreja, o negócio de som já está aqui, tá vendo? Botei na mesinha aqui atrás, ela esprendi ali para não soltar. E aí a gente medimos,
deu 12 metros daqui lá. Só que eu procurei, eu achei tudo, a não ser que eu nem consegui achar, que é lá no Mercado Livre, na Shopee, esse lugar, não achei de 12 metros. Só de 15, 10, 15, 20. Aí 30 eu não sei, mas o que eu vi lá foi de 10 não dá, 10 vai ficar faltando, que é 12. 15 ou 20. Então, o menor que eu consegui achar foi de 15, é melhor sobrar um pouquinho do que faltar, né? Aí eu vi lá aquele valor, acho que está R$103, e eu botei lá na agenda. Para quê? O pessoal que puder ajudar, isso é para a melhoria da igreja, tem que melhorar, gente, a gente não pode parar de... Entendeu? A iluminação ficou melhor, não ficou? Tá vendo aquelas coisinhas bobinhas que a gente faz ajudando a melhorar? À tarde já não tem ninguém dormindo, porque a luz ficou bem diferente. Então, o que acontece? Eu falei para o João, João, agora não tem jeito, João. Jesus cercou tudo quanto é jeito, porque a gente já botou uma luz lá. Agora a gente vai botar uma caixa de som bem virada lá. Olha para onde ele está, vê se não vai ficar certinho o ouvido dele. Agora tem para onde correr, não. Agora tem que... Entendeu? Aí tem que botar a caixa de som lá. Então, a gente está pedindo ao pessoal, você que puder colaborar. Tem gente que tem condição, pastor, eu vou ter que comprar tudo. Deus vai me abençoar. Tem gente que gosta de dar uma oferta, meu Deus, mas seu Deus, vai faltar irmão, você me esquiaria. Isso aí é que falta. Porque o Davi, ele disse que ele não ia dar uma oferta que não doesse no bolso dele, lembra disso? Tem gente que fica assim, isso aí é que falta mesmo. Mas se você sente no seu coração, a pastora, eu não tenho condições, glória a Deus, você ora para Deus levantar pessoas que têm, você já vai estar ajudando com a sua oração. Mas eu não tenho condição de comprar tudo de uma vez, eu vou ajudar em tanto que quem puder inteirar aí, quer ver? Lá acho que é R$103, né? Tá um negócio lá, entrega geralmente é grátis. Então eu vou botar aqui, 1, 2, 3, 4, 5 pessoas com R$20 resolve o problema, entendeu? Essa é a boa vontade de juntar e querer fazer, amém? Glória a Deus. Então tá lá, e se alguém tiver alguma dúvida, ou alguém quiser, mas vou comprar lá direto, pode entrar lá e comprar também, e Deus vai te abençoar. Glória a Deus, amém? Então, pessoal, Deus abençoe aí a Aline, a Juliana, minha mãe, e todo o pessoal que está aí. Não sei mais quem está aí, que não dá para ver todo mundo. Deus abençoe todos vocês e até domingo. Em nome de Jesus.